Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Então, queridos alunos e alunas do curso de Trindade, depois de termos aprofundado a questão do filioque, que nos leva lá, por volta do ano 500 até fundamentalmente o século XV, e termos falado um pouquinho também do desenvolvimento pós século XV sobre a questão do filioque. Século XV é importante por causa justamente do Concílio de Florença, aquela última tentativa de restaurar, já às vésperas da queda de Constantinopla, a unidade entre cristãos latinos e ortodoxos ou bizantinos. Tá? Pois bem, agora nós vamos entrar, propriamente dito, na teologia medieval, e vamos percorrer esse caminho que vai ter como grande nome a figura de Santo Tomás de Aquino. Não era de se estranhar, dada a importância desse autor e para todos os tratados, mas de um modo especial para o Tratado da Santíssima Trindade. Nós vamos começar falando de Severino Boécio. Severino Boécio, esse filósofo que faleceu ali na primeira metade do século VI, por volta do ano 524, e que é, vejam só, venerado como beato. A arca com os seus restos mortais estaria em Pavia, na Itália, na mesma igreja, que maravilha, na qual repousam também os restos mortais de Santo Agostinho, igreja de San Pietro del Ciel d'Oro, São Pedro do Céu de Ouro, que está confiada aos padres agostinianos. Então, na cripta está essa arca, onde se encontra os restos mortais de Boécio, Beato Boécio, e no presbitério, logo acima, se encontra uma outra arca, belíssima por sinal, com os restos mortais de Santo Agostinho. Então, Severino Boécio é um nome muito importante, da filosofia da Idade Média, e a partir da filosofia de Aristóteles ele propõe, assim, vamos puxar o fogo para nossa sardinha, queremos falar de teologia trinitária, não de lógica agora, não de outras contribuições filosóficas de Boécio, mas a partir da filosofia de Aristóteles ele propõe um conceito de pessoa que vai influenciar toda a teologia. A teologia medieval vai ser marcada de alguma forma por esse conceito que vai ser criticado e vai dar espaço para uma evolução teológica do conceito de pessoa. Então ele define como pessoa, a sua definição de pessoa é a seguinte: persona est nature rationalis individua substantia. Ou seja, a pessoa é vamos dizer, é uma substância individual de natureza racional. Este conceito de Boécio liga a ideia de pessoa àquela de substância. Por isso não pode ser aplicado à Santíssima Trindade, já que nesta
nós temos uma peculiaridade, nós temos uma só substância, a divina, e 3 pessoas. Então, se o conceito de pessoa estiver ligado à ideia de uma substância, né? Ou seja, uma substância individual, então nós teremos um problema. Nós teríamos que dizer, já que temos 3 pessoas, que temos 3 substâncias individuais. Então, claramente, esse conceito, apesar da pretensão de Boécio de criar um conceito capaz de ser usado para todos os seres, para Deus, para a Trindade, para os anjos e para os homens, ou seja, todos os seres racionais, infelizmente, Ricardo de São Vítor e Tomás de Aquino vão mostrar que esse conceito é insuficiente para a teologia trinitária. E aí, evidentemente, Santo Tomás, por exemplo, vai ter que adaptar esse conceito quando ele for, vamos dizer, iluminado por Boécio, tratar da questão das 3 pessoas na teologia trinitária e buscar um conceito de pessoa. Bem, agora vamos falar de um outro autor, bem depois, né, de Boécio. Boécio é citado fundamentalmente por causa desse conceito dele de pessoa que vai influenciar a teologia trinitária, que é Santo Anselmo, né? O grande Santo Anselmo, o dito pai da escolástica, que faleceu ali em torno de 1109 e que correu, de certa forma, passeou por toda a Europa, né, ao longo da sua vida. Recordo que nós deixamos uma bela formação sobre Santo Anselmo, que se encontra no nosso curso de introdução à teologia, na playlist do nosso canal YouTube, tá bom? Então nós temos Santo Anselmo. Ele é o primeiro que vai formular, a partir da doutrina de Santo Agostinho, uma regra clássica da teologia trinitária, quase um princípio fundamental da teologia trinitária. Então a gente pode traduzir, vamos ler primeiro o texto dele em latim, e aí eu aproveito para apresentar em espanhol. Nós temos uma edição muito bonita, em 12 volumes, dos escritos de Santo Anselmo. Obras completas, tem o volume 1, né? Está bem ali, o volume 2 também, da BAC, sempre com a qualidade admirável, uma qualidade admirável, e com os 2 textos, né? O que é o ideal. Nós temos o texto latino de um lado e o texto, a tradução em espanhol do outro, além de interessantes introduções a cada tratado. Então, no segundo volume das obras completas, nós encontramos um tratado sobre a processão do Espírito Santo. E no capítulo 2, nós encontramos então aquilo que nós vamos ler agora para vocês. E eu preciso fazer uma pequena correção para quem tem o nosso manual. Na nota número 448, a gente escolheu essa citação de uma outra obra, né, na época que publicamos esse livro, e verificamos uma inconformidade. Essa outra obra cita o texto latino de um modo errado, e agora eu vou citar do modo certo. Na época eu não tinha esse volume, os 2 volumes das obras de Santo Anselmo, mas graças a Deus, agora possuímos esta obra tão preciosa, né? É uma obra que foi publicada em 2009 e na época eu ainda não tinha ela, quando eu escrevi o Manual da Trindade. Colhi de um outro autor, confiei e infelizmente acabei me decepcionando com o texto latino apresentado por esse outro autor. Bem, meus queridos, Santo Anselmo, no segundo capítulo desse tratado sobre a processão do Espírito Santo,
ele escreve assim: Nec unitas amitat aliquando sum consequens, ubi non obviat aliqua relationes oppositio. E essa frase nós poderíamos traduzir assim de uma forma um pouco livre, colhendo o sentido principal dela, da seguinte forma. E essa frase se torna quase, como eu dizia, um princípio fundamental da teologia trinitária. Em Deus é necessário admitir uma perfeita unidade em tudo, exceto lá onde se encontra em jogo as relações opostas. Ou seja, em Deus nós temos uma perfeita unidade em tudo, exceto lá onde se encontram em jogo as relações opostas. Então vejam que tem uma influência forte de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele vai dizer que o único modo que nós temos de identificar as pessoas é justamente associando-as às relações, né? Que não são acidentais, mas são, nesse caso, essenciais, substanciais. Então, justamente, Santo Anselmo está dizendo para nós que em Deus tem uma perfeita unidade em tudo, mas exceto naquilo que tange, naquilo que concerne a oposição, essas relações opostas, né? Ou seja, aquilo que é o específico de cada pessoa, e o específico de cada pessoa se define pela ideia de relação específica, né? Existem 3 relações específicas, 3 pessoas na Trindade. Bom, então esse é o ditado de Santo Anselmo, que vai ser acolhido praticamente, né, literalmente, pelo Concílio de Florença em 1439. Lá no Concílio de Florença nós lemos: In Deo omnia sunt unum. Em Deus todas as coisas são uma só. Ub non obviat relationes oppositio, né? Justamente essa é a parte que ressoa mais claramente o ditado de Anselmo. Em Deus todas as coisas são uma só, exceto onde se opõe a relação, né? Exceto lá onde se opõe, nós temos essas relações que identificam cada pessoa. Então, essa é uma ideia que Santo Anselmo oferece para todos nós no seu tratado sobre a processão do Espírito Santo. É uma obra que você pode ler em espanhol, caso não domine o latim. Aí nós vamos falar agora de uma outra figura, talvez menos conhecida no âmbito da teologia aqui no Brasil. Eu diria até fora do Brasil, é pouco conhecida, deveria ser mais conhecida. Trata-se de Ricardo de São Vítor, um autor do 12º século. São Vítor, o que isso significa? É a referência a uma escola de teologia que surgiu sempre no século XII em Paris, fundada por Guilherme de Champeaux em 1108. Guilherme de Champeaux era um famoso professor junto à Escola de Teologia da Catedral de Paris, e ele conta-se que ele teve um debate importante contra Abelardo. Teria, vamos dizer, comprometido um pouco a sua carreira, esse debate, porque Abelardo era brilhante. E aí, depois, um pouco decepcionado com o andamento das coisas, ele acabou se retirando para um local, sempre ali próximo do centro de Paris atual. Hoje fica no centro de Paris,
né, esse local. E lá teria fundado, vamos dizer, um convento para reunir estudantes, alguns estudantes, que queriam viver uma vida comunitária no estilo de cônegos regulares, né, de canônicos regulares, com uma regra de vida e uma escola importante que orientava a formação acadêmica, filosófica, teológica de muitas mentes brilhantes da época. Esse estilo de vida vai se difundir e vão ser fundadas, vamos dizer, casas no mesmo estilo em vários lugares da França e até fora da França. Eles têm vocações, vamos dizer, também ali do território que a gente hoje chama de França, mas também vindas de fora para estudar na famosa Paris. Então, Ricardo de São Vito, ele é um dos nomes mais importantes dessa escola. Guilherme de Champeaux vai ser feito bispo, vai se tornar amigo de São Bernardo de Claraval. E o primeiro grande mestre dessa escola, logo depois de Guilherme, é Hugo de São Vito. E Ricardo é o segundo grande nome, talvez até em alguns aspectos mais brilhantes que Hugo, né, no âmbito da teologia sistemática, mas normalmente é o segundo nome que a gente cita da escola. Existem outros autores, né, que a gente agora não precisa citar, mas que você pode pesquisar e conhecer. Então, nessa escola se formou também Pedro Lombardo, né, um autor que a gente conhece, porque os livros das sentenças dele, né, a gente às vezes usa o singular livro das sentenças para dizer essa ideia de uma obra só, mas na verdade eram livros das sentenças que são importantíssimos para o ensino da teologia na época de São Tomás, por exemplo. São Tomás vai ensinar teologia em cima dos livros das sentenças de Pedro Lombardo, né? A São Boaventura, da mesma forma, vai comentar esses livros em sala de aula, né? Vai dar origem ao tratado, né? O seu comentário, melhor dizendo, dessa obra de Pedro Lombardo. Então, no seu tratado sobre a Trindade, e aqui eu vou mostrar para vocês 2 edições, ou talvez 3 edições, acho que basta 2 edições desse tratado. Hoje, recentemente, foi publicada essa obra, né, obras seletas, né, desses autores vitorinos, como são conhecidos, Hugo e Ricardo, certo? É uma edição que eu comprei pela internet, tem uma série de limites, digo logo, de tradução, nas introduções. É muito bonita a obra, capa dura, etc., mas tem os seus limites, tá bom? Inclusive tem uma obra incompleta que eles precisavam publicar num certo momento, e acabaram publicando a obra, vamos dizer, essa coletânea de obras com uma obra incompleta, pedindo desculpas por isso. Bom, do ponto de vista editorial, eu realmente, apesar de louvar o esforço, considero inaceitável isso. Mas bem, é apenas a minha opinião, pobre opinião. Mas se você quiser ler com maior qualidade essa obra, a Trindade, Tratado da Trindade, que se encontra aqui, em português também, você pode ler em espanhol. E aí é que você tem uma edição bem melhor, porque você tem o latim de um lado e o espanhol de outro, o que te permite o acesso direto ao original. Isso vale a pena, né? Sempre vale a pena quando estamos lendo uma obra escrita originalmente em outra língua, certo? Pois bem, então nós temos essas 2 edições. Eu vou usar alguns textos em língua portuguesa, sempre quando necessário, corrigindo alguns aspectos da tradução. Então nós temos Ricardo de São Vito, e ele oferece, né, ao mundo teológico um tratado sobre a Trindade, e ele parte da definição de São João. Deus é amor. Né? Essa definição que se encontra lá na primeira carta de São João, capítulo 4,
versículos 8 e 16. Mas ele também é muito influenciado, como todo mundo na época, por Santo Agostinho. E é por isso que ele vai desenvolver uma verdadeira fenomenologia da experiência humana de amor, para aplicar isso depois na sua reflexão sobre a Trindade. Na sua fenomenologia da experiência humana de amor, ele vai dizer, olha, fundamentalmente tem 3 tipos de amor. A gente vai retomar isso daqui a pouco. Existe... A nossa experiência de amor, na verdade, tem 3 tipos de experiência que a gente faz com o amor. A gente faz uma experiência, seria talvez a mais completa, de amar e ser amado. Poxa, que maravilha, a gente ama e é amado, e aí tem uma correspondência, isso é muito bom. Mas a gente faz às vezes a experiência também de amar sem ser amado, amar até gratuitamente, sem receber nada em troca. E a gente faz a experiência às vezes também de ser amado e não amar. Tem pessoas que nos amam com tanto carinho e a gente não consegue ter esse carinho, nem amar essa pessoa do modo como essa pessoa nos ama. E por mais que haja simpatia, a gente não ama essa pessoa naquele nível, né? Então ele identifica esses 3 modos de amar, assim. 3 experiências humanas concretas com amor. A gente amar e ser amado, só amar e não ser amado, um amar gratuito, ou o ser amado e não ficar devendo o amor, porque a gente não consegue devolver aquele amor recebido, né? Então ele vai depois aplicar isso lá na reflexão dele sobre a teologia trinitária. Então para ele tudo parte dessa verdade bíblica: Deus é amor, né? E para ele, se Deus é amor, então eu tenho que pensar da seguinte forma: antes de criar todas as coisas, Deus é amor. Deus é amor, não é que Deus se tornou amor depois que criou, ele passou a amar a criação. Ele é amor. Então, antes de criar, entre aspas, antes de criar, não tem antes de criar, mas Deus sempre foi amor. Deus é amor, ponto. Então, vamos pensar aqui do nosso lado, antes da existência da criação, Deus era amor, é amor. Então, se Deus é amor, Deus é caridade, tem que existir aquele que é amado, aquele que ama, aquele que é amado e o próprio amor. Esse é um pensamento que já está em Santo Agostinho. Nós comentamos isso, falando, né, lá na doutrina psicológica trinitária de Santo Agostinho. E aí, ele colhe essa ideia de Santo Agostinho. Então, para ele, quando eu digo que Deus é amor, no fundo eu já estou dizendo que em Deus tem que ter uma pluralidade de pessoas. Porque tem que ter quem ame e quem seja amado. Pelo menos. E evidentemente, Santo Agostinho vai falar do amor, que é, né, que nasce, né, desses dois que se amam, que vamos dizer que se entregam e se recebem um do outro. Então quer dizer que amam e são amados, né? Então aí tem um movimento de amor, e esse movimento de amor, Santo Agostinho vai dizer, é uma pessoa, né? É um laço de amor entre o Pai e o Filho, que é o Espírito Santo, que é soprado, que tem a sua origem nessa relação de amor entre Pai e Filho. Então para ele, quando se parte da ideia de que Deus é amor, se intui que é necessário que em Deus haja uma pluralidade de pessoas. Uma pluralidade de pessoas para que realmente se possa dizer Deus é caridade, Deus é amor.
Mas antes de continuar nossa reflexão sobre Ricardo de São Vítor, nós queremos ler um trecho da catequese do Papa Bento XVI sobre Hugo e Ricardo de São Vítor, do dia 25 de novembro do ano 2009. Tá bom? Vamos ler. Esse trecho está, para quem tem o nosso manual, nas páginas 172 e 173 do livro Deus Uno e Trino. A teologia começa a partir das verdades que são objeto da fé, mas procura aprofundar o conhecimento, parte da regula fidei, né? Mas procura aprofundar o conhecimento com o uso da razão, inteligência fidei, lembrem-se de Santo Agostinho, apropriando-se do dom da fé. Esta aplicação do raciocínio à compreensão da fé é praticada de modo convincente na obra-prima de Ricardo, um dos grandes livros da história, o De Trinitate, tratado sobre a Trindade. Então, vejam que Bento XVI elenca entre os grandes livros da história da teologia essa obra de Ricardo. E ele continua dizendo, nos 6 livros que compõem a obra, ele reflete com perspicácia sobre o mistério de Deus uno e trino. Segundo Ricardo, dado que Deus é amor, a única substância divina exige comunicação, oblação e dileção entre ao menos 2 pessoas. Então é preciso que haja ao menos 2 pessoas, pluralidade de pessoas, para que se possa comunicar o amor, dar o amor. Amar e ser amado, né? No caso da Trindade, no intercâmbio eterno de amor. Mas, continua o Papa Bento XVI, nessa obra da Trindade de Ricardo de São Vítor, se fala também da perfeição e da felicidade da bondade, né? Que caminham juntas com o amor. E Ricardo observa que não pode haver felicidade e bondade num fechamento, num exclusivismo. Por isso ele diz que, a partir da experiência humana, né, da fenomenologia da experiência humana com amor, que é necessário que na Trindade haja o terceiro, a terceira pessoa. Para que o Pai e o Filho que amam e são amados, no intercâmbio eterno de amor, possam juntos amar um terceiro, abrir-se a um terceiro, e assim sair do exclusivismo que, digamos, violaria, segundo Ricardo, um pouco a experiência da felicidade, da bondade próprias do amor, que abrem, né, exigem a abertura, melhor dizendo, do amor para outros, né? A abertura daquele que ama ou daquele que é amado para outros, né? No caso, na Trindade, para o terceiro, né? O amor trinitário, continua, é participativo, concorde e requer superabundância de dileção, gozo, de alegria incessante. Isto é, Ricardo supõe que Deus é amor, concretamente, à luz lá de João, analisa a essência do amor, o que está implicado na realidade do amor, chegando assim à trindade das pessoas. Então, a partir do Deus é amor, ele vai construindo a reflexão dele, mostrando que precisa haver um segundo para que haja o amado, o amante e o amado, para que haja a reciprocidade do amor. E precisa ter um terceiro para que esse amor não fique fechado num exclusivismo, né? Então ele chega à trindade das pessoas, que é realmente a expressão lógica do fato de que Deus é amor. Contudo, Ricardo está consciente de que o amor mesmo nos revela a essência de Deus, nos faz compreender o mistério da Trindade. Contudo, é uma analogia para falar de um mistério que supera a mente humana
E sendo poeta e místico ao mesmo tempo, serve-se também de outras imagens. Por exemplo, compara a divindade com um rio, com uma onda amorosa. Olha que bela imagem, né? Uma onda amorosa que brota do pai, flui até o filho e reflui do filho de volta para o pai, para ser depois felizmente difundida no Espírito Santo, né? Então a Trindade é vista, né, com essa imagem das águas, né? O pai é amor, ele flui na direção do filho, o filho reflui na direção do pai, e nesse fluir e refluir, os dois acabam fluindo juntos na direção do Espírito Santo, sendo origem do Espírito Santo. E o Espírito Santo, evidentemente, se devolve em amor a eles. E aí nós temos um movimento contínuo na Trindade de fluir e refluir, de amar e de ser amado, né? Entre Pai, Filho e Espírito Santo. É um texto realmente magnífico que nós vamos analisar, ler ainda com mais detalhes mais adiante, certo? Ricardo estava consciente da dificuldade de aplicar o conceito boeciano de pessoa à Trindade e o risco dessa aplicação, que seria o risco de se aproximar de uma posição triteísta, já que cada pessoa é uma substância individual, 3 pessoas seriam 3 substâncias individuais, 3 deuses. Por esta razão, opta por um outro ponto de partida, né? Para ele, a pessoa é alguém do qual é necessário definir, em primeiro lugar, a existência, a natureza, o que é, e, em segundo lugar, a origem, de onde vem. Certo? Então, para ele, a pessoa é sempre, na nossa experiência humana, mundo criado, cada pessoa, ela é preciso dizer o que ela é e, ao mesmo tempo, de onde ela vem. A natureza dela, específica, e a proveniência dela, né, de quem ela recebe o ser que ela possui. Então, ele vai formular um conceito de pessoa. Ele vai formular um conceito de pessoa que deveria se aplicar exclusivamente para as pessoas divinas, segundo ele. O conceito de pessoa de Ricardo não tem aquela pretensão de Boécio de ser um conceito válido para todos os seres racionais, todos os seres pessoais, Deus, anjos e homens. Não. Ricardo, ao contrário de Boécio, ele distingue bem Deus, a sua transcendência. O discurso sobre Deus é diferente do discurso sobre as criaturas. A gente pode usar a experiência que nós temos aqui no mundo criado, né, e, por analogia, pensar Deus. Mas nós estamos em 2 patamares ontologicamente diferentes, e Ricardo deixa isso claro quando propõe um conceito de pessoa exclusivo para a teologia trinitária. Certo? Ou seja, o conceito que Ricardo propõe não é aplicável ao mundo criado como queria Boécio, né, com o seu conceito, né, com o conceito que ele cunhou. Então, aqui se nota justamente como Ricardo valoriza a especificidade da transcendência divina, né? E aqui vale a pena recordar um pensamento que a gente conta lá em Piero Coda, falando de Ricardo de São Vítor. Piero Coda recorda, né, que a escola de São Vítor tinha uma característica bem interessante. Ela tenta conjugar, por um lado, a dialética, ou seja, a tendência especulativa de um Abelardo, com a mística de um São Bernardo de Claraval. Então eles têm um pensamento muito, vamos dizer, racional, lógico,
dialético, poderíamos dizer, no bom termo usando positivamente esse termo, mas ao mesmo tempo eles têm um respeito pelo mistério. Eles têm um olhar contemplativo para o mistério. Uma teologia que se assemelha em vários aspectos à teologia monástica, que está no seu século de ouro, com Bernardo de Claraval, Huberto de Deutz, e Guilherme de Saint-Thierry, Euredo de Rivaux, pensemos em Hildegarda de Bingen e outros grandes, ou Pedro o Venerável, beneditino amigo de São Bernardo, grandes nomes do século XII da teologia monástica. Então eles ficam ali entre a dialética escolástica e a mística monástica. Né? E essa é uma característica bem interessante do pensamento de Ricardo. Bom, o conceito que ele vai propor de pessoa está muito ligado à influência que ele recebe, que ele tem de Santo Agostinho. Ele vai partir, o ponto de partida dele é o Pai. O Pai é a origem não originada. Aquele que é a origem de tudo e não recebe de ninguém o seu próprio ser. É a origem não originada. No terceiro livro, né, como eu disse, você pode pegar o texto em português aqui das obras seletas, né, desse Centro Dom Bosco. No terceiro livro, vamos ver se a gente encontra aqui. Terceiro livro. Desse Tratado da Trindade. No terceiro livro do Tratado da Trindade, Ricardo escreve que se Deus é caridade perfeita e suprema, é necessário que essa se dirija a um outro. Aquela ideia que Ratzinger, Bento XVI, melhor dizendo, dizia com muita clareza na sua catequese, né? Se Deus é caridade, se Deus é amor, é necessário que haja um segundo em Deus, um outro em Deus, para que haja aquele que ama e o que é amado. Senão não haveria caridade. Mas, lembrando que caridade anda junto com bondade e felicidade, ele vai além e diz, para que essa caridade seja perfeita, não pode haver exclusivismo nem fechamento, precisa haver um terceiro. E aí ele chega justamente à noção, né, de trindade. Então, no terceiro livro, ele vai justamente falar sobre partir da essência, amor, e chegar à triunidade de Deus, ao fato de que em Deus haja três pessoas. E aí, a gente vai aplicar agora aquela ideia que a gente já enunciou lá atrás, recordando que, a partir da fenomenologia da experiência humana de amor, Ricardo, ele identifica três experiências possíveis com o amor, né? Três experiências possíveis com amor. E essas três experiências possíveis com amor, recordando o que nós dizíamos, são aquele amar gratuitamente, amar sem receber, ou ser amado e não conseguir retribuir, ficar devendo esse amor, por assim dizer. E a terceira experiência, aquela que talvez possa ser a mais significativa para a maioria, que é de amar e ser amado, né? Viver a reciprocidade do amor. E aí ele diz assim, se Deus é amor e é amor perfeito, essas três modalidades de amor, ou essas três experiências, têm que estar em Deus. E aí ele vai começar a aplicar essas três
vamos dizer, essas três possibilidades de amor, essas três modalidades de amor, à vida intratrinitária. E aí você vai ver como ele vai aplicar cada uma delas a uma pessoa da Trindade. Por exemplo, vamos começar a partir do Pai. O Pai é a origem não originada. Ou seja, o Pai, ele não recebe o ser dele de ninguém. Certo? Mas ele é a origem do Filho, origem eterna do Filho e do Espírito Santo. Certo? Então, claro que Ricardo sabe que é uma analogia. A experiência do amor humano não pode se encaixar perfeitamente na vida trinitária. Mas ele insiste nessa analogia para iluminar a nossa inteligência e permitir a nossa inteligência, com todo respeito, de entrar no mistério da vida trinitária. Intratrinitária, nesse caso. Então ele vai dizer assim, o Pai é a origem não originada, então ele vai associar ao Pai que tipo de amor, que tipo de experiência de amor? Aquele amor que dá sem receber. Porque o Pai é origem e não recebe o ser dele de ninguém. Não recebe a origem dele de ninguém. Então o Pai seria aquele amor que dá, por assim dizer, apenas gratuitamente. É o amor gratuito, aquele que dá sem receber. Então a pessoa número 1, a pessoa do Pai, é aquela pessoa associada a esse amor que dá sem receber. É o amor gratuito. Origem de tudo. A segunda pessoa é o Filho. E aí ele vai dizer, no Filho a gente vê justamente aquela experiência que talvez seja mais gratificante para nós, humana. Do ponto de vista humano, né? O Filho, ele recebe o ser dele do Pai, ele é amado pelo Pai, o amor do Pai está na origem do seu ser, né? Mas o Filho, junto com o Pai, também sopram o Espírito Santo. Então o Filho também dá, é origem do Espírito Santo. Então no Filho, a pessoa número 2 da Trindade, nós temos o dar, o receber. Primeiro ele recebe o ser dele do Pai e ele dá o ser, junto com o Pai, ao Espírito Santo. Ele é a origem, junto com o Pai, do Espírito Santo. Como um só princípio, né? Para a gente lembrar um pouco que a gente viu lá em Agostinho e também na questão do Filioque, que foi a nossa última aula. A terceira pessoa, o Espírito Santo, já é aquele que recebe o ser dele, do Pai e do Filho. Mas não é princípio de ninguém na Trindade. Ele só recebe. É aquela experiência, fica associado ao Espírito Santo, então, aquela experiência de amor que a gente faz, da gente receber o amor de alguém e não conseguir, não pode retribuir naquele mesmo nível. O Espírito Santo ama o Pai e o Filho, sim, mas o amor do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho não é a origem do ser do Pai e do Filho. Então ele recebe o ser dele do Pai e do Filho, mas ele não retribui a altura. Ele não é origem do ser do Pai e do Filho. Então a ele fica associada aquela experiência humana de receber amor sem dar. Aquele amor que fica devendo aos outros, é o amor devido. A gente poderia dizer, aonde a gente recebe sem dar. Então a gente vê que as três experiências humanas de amor, elas acabam acontecendo lá, por assim dizer, elas são projetadas por Ricardo na vida intratrinitária, e assim cada uma das pessoas encarna uma dessas modalidades de amor. O Pai, o dar, amor que dá sem receber. O Espírito Santo, amor que recebe sem poder retribuir no mesmo nível. É aquele amor que fica devendo, né? Por assim dizer. E o Filho é aquele amor que recebe e dá. Recebe o ser do Pai e dá, junto com o Pai, o ser ao Espírito Santo. E assim Deus é amor supremo. Nele se encontra a suprema forma, de forma suprema,
as 3 experiências de amor humano. As 3 modalidades de amor, segundo Ricardo. 3 modos, e agora a gente entra mais na teologia trinitária, 3 modos de receber e de dar a substância divina. Agora, se a substância divina é o amor, se a essência divina é o amor, São João, então são 3 modos de dar e receber o quê? A substância divina, que é o amor. Cada um desses modos é uma pessoa. O Pai, ele dá o amor, a substância divina, sem receber ela de ninguém. O Espírito Santo recebe a substância divina sem dá-la a ninguém. O Filho recebe do Pai e dá ao Espírito Santo junto com o Pai. Recebe e dá. Então são os 3 modos de receber e de dar a substância divina. Ou seja, os 3 modos de receber e de dar o amor. 3 modos de amar. Espero que tenha ficado claro isso para vocês. É uma analogia muito interessante, muito bonita, que nós encontramos em Ricardo de São Vítor. Então, em Deus, os 3 tipos de amor, as 3 modalidades de amor, essas 3 experiências de amor, devem existir, existem na sua plenitude. Pois Deus é amor. Então ele é a plenitude do amor. Esse amor é a substância. E ao aplicar essas 3 modalidades de amor em Deus, Ricardo vai raciocinar sobre os 3 modos de dar e de receber a substância divina, que é o amor. Né? No livro 4, então, nós temos, então, o conceito de pessoa. No capítulo 22, deixa eu ver se eu estou no lugar certo. Mas no livro 4, nós temos, então, o conceito de pessoa de Boécio, logo no capítulo 22, capítulo 21, perdão, e no capítulo 22, então, Ricardo propõe o seu conceito de pessoa, que é aplicável somente a Deus, ao ser incriado. Vejam, inclusive, os subtítulos dos capítulos dizem: capítulo 21, definição de pessoa criada. Aí é Boécio. Então a definição de Boécio: pessoa é uma substância individual de natureza racional. Né? Para esta definição seja perfeita, é necessária que toda substância individual de natureza racional seja pessoa e vice-versa, escreve Ricardo, que toda pessoa seja uma substância individual de natureza racional. E aí, justamente, ele percebe a não aplicabilidade desse conceito à teologia trinitária. Porque ele diz: portanto, se dissermos que a substância divina é individual, então existe uma substância individual de natureza racional que não é pessoa, pois a Trindade não é uma pessoa, nem poderia dizer-se tal. Né? Então ele vê, não dá para aplicar esse conceito à Trindade. Descrição da pessoa incriada, capítulo 22. Sem dúvida, vou ler aqui um trecho do capítulo 22. Sem dúvida, o que é infinito não pode ser adequadamente definido. Contudo, talvez alcancemos algum conhecimento das coisas divinas se tentarmos, na medida do que nos concede o Senhor, por graça, fazer uma descrição do que sejam as pessoas divinas. Vamos tentar descrever o que são as pessoas divinas com a ajuda de Deus, com a graça divina. Segundo o sentido que demos à palavra existência, daqui a pouco a gente fala disso, talvez não seja de todo inconveniente dizer que a pessoa divina é uma existência incomunicável de natureza divina. Então, pessoa divina seria uma existência incomunicável de natureza divina. Então, pessoa divina, natureza divina,
segunda parte da definição. Existência incomunicável de natureza divina. Para a gente entender esse conceito, a gente tem que entender o que é existência. Porque natureza divina, tá claro. Incomunicável, é claro. A pessoa, o pai, não pode comunicar ao filho ser pai. O filho não pode comunicar ao pai ser filho. Nem comunicar ao Espírito Santo ser filho. Nem o pai ao Espírito Santo ser pai. Então, na pessoa existe algo de incomunicável. É existência incomunicável de natureza divina. Então, o segredo para a gente entender esse conceito é o termo existência. Já que o segredo, né, para a gente entender a definição de pessoa de Ricardo de São Vítor no quarto livro da sua obra, do seu Tratado de Trinitate, é entendermos o que ele entende, colhermos o que ele entende por existência. Então, vamos ao capítulo 12 do quarto livro. Lá no capítulo 12, ele vai explicar, né, a etimologia do termo existência, certo? Então vejam, ele aplica, atenção, ele aplica o termo existência às pessoas divinas, certo? Então, as pessoas divinas. Vamos colocar aqui divinas para ficar bem claro isso. Então, as pessoas divinas, elas são, né, o conceito, né, requer a compreensão do que ele entende por existência. Então, existência, esse substantivo, vem do verbo existir. E o verbo existir, ele apresenta a seguinte etimologia: ex mais sistere. Vamos dizer que essa partícula ex indica a proveniência, indica a origem, né? Ou seja, por exemplo, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, ex Pai, ex Filho, para dizer o Pai e o Filho são a origem do Espírito Santo. Então, esse ex indica a origem. E agora, temos que somar isso ao verbo sistere. Esse verbo sistere, na sua forma intransitiva, pode significar parar, manter-se ou permanecer. Então, qual seria o significado desse verbo sistere aqui nessa metafísica? Seria manter-se no ser. Manter-se no ser. Então, existência uniria essas duas ideias, né? Essa existência individual, essa existência, vamos dizer, incomunicável, de natureza divina. Significaria-me esse manter-se no ser com o fato de que ele recebe o ser dele de outro, né? Esse ser tem a origem, se encontra a sua origem em um outro, certo? Por isso, nesse caso, metafisicamente falando, eu existo. Então, eu permaneço na existência, mas recebo a minha existência de Deus. Você também existe. Você se mantém na existência, mas você permanece, digamos, se mantém no ser, mas esse ser você recebe de um outro, né, de Deus. Então nós existimos. É até interessante falar disso porque a filosofia escolástica, aqui Ricardo ele se afasta um pouquinho dessa ideia da filosofia escolástica, ela não associa o verbo existir a Deus. Deus existe não seria uma afirmação simpática à filosofia escolástica, né?
Porque significaria que Deus recebe a origem do ser dele de outro. As criaturas existem, mas o Criador, nesse caso, não existe. Não está no patamar da existência das criaturas. Na verdade, Deus é. Né? Usando essa ideia do verbo sistere, e conjugando corretamente, seria Deus sister. Apenas. Deus é. Se mantém na existência por conta própria. Recebendo o ser. Ele não recebe o ser dele de ninguém. Ele simplesmente é. Certo? Então, por isso, essa pergunta sobre a existência de Deus é meio complicada quando a gente está ali no âmbito de uma filosofia escolástica, porque nesse caso a gente poderia dizer que Deus não existe. Deus é, que é superior à existência, que ele tem o ser nele mesmo, o ser, ato puro de ser, né? Puro ser. Enquanto nós participamos do seu ser, né? Enquanto nós nos tornamos, existimos graças, né, a uma ação criadora divina. Pois bem, então, só que aqui ele não está falando de Deus enquanto tal, ele não está falando da natureza divina, da substância divina, ou da trindade. Ele está falando das pessoas divinas. E aí, aplicando essa ideia de existência, né, ex mais sistere, esse ex que indica a origem, mais o sistere, que seria, a gente poderia traduzir como manter-se no ser, a gente poderia dizer que em Deus, um conceito exclusivo para Deus, lembre-se, a pessoa é alguém que conjuga, o ser pessoa em Deus conjuga duas ideias fundamentais. Primeira, é alguém que é em si. É alguém que é em si. Ele tem o ser nele. Esse ser que é o ser divino. Mas ao mesmo tempo ele provém de outro. Ou seja, existe uma relação de origem, já que o ex indica a origem. Então ele provém de outro. Então quando eu digo, né, que a pessoa divina é uma existência incomunicável de natureza divina, quando eu digo essa existência, eu digo que ela existe. Cada pessoa é alguém que é, né, para ser o termo mais exato, que é em si mesmo, mas que recebe, né, de alguma forma o ser de um outro, né? Então aí a gente vai ter que agora analisar, à luz desse conceito, cada uma das pessoas, né? Porque aí vamos ter que aplicar isso ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então esse conceito de pessoa é bem interessante, de Ricardo de São Vitor, falando das pessoas como uma existência incomunicável de natureza divina. Então, dentro da Trindade, cada pessoa tem a natureza divina, mas tem algo que eles não podem comunicar um para o outro. Uma pessoa não pode comunicar para a outra. O que é esse algo? É a existência. Essa existência, então, a gente entende o ex mais o sistere. O ex indica a origem. O sistere, manter-se no ser. Bom, cada uma das pessoas se mantém no seu ser, né, de natureza divina. E aí, a diferença fundamental é o ex, a origem, aquilo que indica a origem. Então, nenhuma das pessoas pode comunicar às demais o modo com o qual ela recebe o seu ser, ou seja, a origem do seu ser. Certo? Então vamos analisar, aplicar isso ao Espírito Santo, por exemplo. O Espírito Santo recebe o ser dele do Pai e do Filho. Certo? Então o ex, a existência dele aponta
para uma origem, que é a origem pai e filho, o amor do pai e do filho. O pai e o filho sopram como se fosse um princípio só, eternamente o Espírito Santo, perdão. Então, isso é incomunicável. O Espírito Santo não pode comunicar isso às outras pessoas. O filho recebe a existência dele, vamos dizer, a existência dele aponta para uma origem. O ex aponta para o pai. Ele recebe o ser dele filial do pai. E isso ele não pode comunicar a ninguém, nem ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai receber o ser dele do pai e do filho. Certo? Então é algo que é só dele. A origem dele é só o pai. E, da mesma forma, o pai. Só que o pai, entendamos, o pai é o ponto de partida da reflexão de Ricardo de São Vítor. Ele é a origem não originada. Então, para que não hajam infinitas pessoas dentro da Trindade, tem que ter, digamos, uma pessoa que não recebe a origem dele de nenhuma. A origem dela de ninguém, de nenhuma outra. E aí, essa pessoa é justamente a primeira pessoa da Trindade, o Pai. Então, nesse ex do Pai, esse ex do Pai aponta, vamos dizer, para ele mesmo, né? Ele não recebe de nenhum outro o seu próprio ser. E isso ele não pode comunicar ao Filho, porque o Filho recebe o seu ser do Pai. E o Espírito Santo também não pode comunicar isso ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo recebe o seu ser do Pai e do Filho. Então, assim, ele consegue apresentar um conceito de pessoa também baseado nas relações de amor, nessa relação de origem do ser, dessa essência, dessa natureza divina que é amor, certo? Então essa é a grande genialidade, né, de Ricardo de São Vítor, né? Essa noção de Ricardo de São Vítor, ela vai influenciar um enorme número de pensadores contemporâneos. A gente pode citar entre os teólogos que ele influencia, por exemplo, Ratzinger, von Balthasar e outros autores importantes, certo? Então, é uma obra que tem sido muito estudada recentemente, dada a influência dela no ambiente da teologia contemporânea. Bem, falamos bastante de Ricardo de São Vítor, bem mais do que aquilo que nós temos no nosso manual, mas realmente a cada ano, estudando um pouco mais a teologia trinitária, a gente vai vendo, claro, as imperfeições do nosso manual. A gente precisa em breve lançar uma nova edição do mesmo, mas completa, é evidente, corrigindo alguns defeitos e completando, enriquecendo, né, o texto do nosso manual, para que ele seja cada vez melhor. Bom, vale a pena também recordar aqui, já que estamos no século XII, no iniciozinho do século XIII, nós temos o Quarto Concílio de Latrão, 1215, e nós temos uma constituição dogmática chamada De Fide Católica, onde se apresenta a fé católica contra os erros dos albigenses e cátaros. E nessa profissão de fé católica se fala do filioque, e estamos no Denzinger número 800. Vamos ler esse trecho. Cremos firmemente e confessamos sinceramente que um só é o verdadeiro Deus, eterno e incomensurável, imutável, incompreensível, onipotente e inefável. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma só essência, substância ou natureza, absolutamente simples. O Pai não provém de ninguém, origem não originada. O Filho provém do Pai, procede do Pai. O Espírito Santo, de modo igual de um e de outro,
sempre sem início e sem fim. O Espírito Santo procede de um e de outro, do Pai e do Filho, sempre sem início e sem fim, ou seja, eternamente. O Pai gera o Filho, o Filho nasce, né? Na verdade, o termo ideal não seria nasce, o termo, né, tradução, né? O termo ideal seria é gerado, certo? O Espírito Santo procede, certo? Eu estou lendo como a gente encontra no Denzinger em língua portuguesa. Então eu não traduziria dessa forma, eu colocaria o Filho é gerado e o Espírito Santo procede. São consubstanciais, mesma substância, co-iguais, co-onipotentes, co-eternos. Certo? Então é um texto muito interessante que a gente encontra no Quarto Concílio de Latão. Eu quero terminar a nossa aula falando também um pouquinho de São Boaventura, né, da Trindade em São Boaventura, muito brevemente, uma palavrinha, né, e vamos ler um trecho de São Boaventura. Nós vamos fazer referência, nos referir agora à obra Brevilóquio de São Boaventura. Existe essa edição aqui em língua portuguesa, da editora Eclésia, e infelizmente não é bilíngue, mas nós encontramos então essa obra que é uma espécie de resumo da teologia sistemática, né? Da fé católica. Um resumo em 7 partes. Primeira parte, a Trindade. A segunda, a criação do mundo. A terceira, a corrupção do pecado. A quarta, a encarnação do Verbo. A quinta, a graça do Espírito Santo. A sexta, a medicina dos sacramentos. E finalmente, a sétima, o juízo final. Né? Então, na primeira parte, ele trata justamente da Trindade de Deus. Então, nós estamos na página 71 dessa edição. E o editor dessa obra observa que Boaventura não apresenta nesse resumo que ele faz da fé católica a tradicional divisão do tratado de Deus Uno, e para depois falar do de Deus Trino, né? Ele não divide assim o tratado da Trindade. De Deus Uno, mais falando da substância divina, do ser divino, a parte mais especulativa, alguns diriam até filosófica. E depois como se esperaria, por exemplo, quando se lê São Tomás, é assim que ele procede um pouco. E se esperaria num segundo momento vamos dizer, o tratado do Deus Trino, ou seja, a reflexão dele sobre as 3 pessoas da Trindade. Não, ele não segue essa lógica, porque para ele é impossível não considerar a Deus sob o aspecto trinitário. Então, para ele, Deus é sempre Trindade, e por isso, desde o início, ele está buscando imagens, analogias para falar justamente desse Deus que é uma triunidade, né? Depois dele apresentar brevemente, né, os 7 temas de que trata a teologia nesse compêndio, que é o Brevilóquio, logo depois ele apresenta o que se deve admitir sobre a trindade das pessoas e a unidade da essência. Aí nós vamos ler alguns trechos aqui. Iniciamos, pois, com a Trindade de Deus. Ele parte logo da Trindade, né? Devem ser consideradas 3 coisas a saber. 3 coisas. A unidade da substância, um só Deus, e da natureza, subsiste com a pluralidade das pessoas. Então, uma só substância, ao mesmo tempo, 3 pessoas. Segundo ponto. Como subsiste com a pluralidade das aparições? Terceiro, como subsiste com a pluralidade das apropriações?
Então, as manifestações de Deus na história e as apropriações que o homem faz entre aquilo que ele experimenta e as pessoas da Trindade. Então, a respeito da pluralidade de pessoas na unidade da natureza, a fé ortodoxa dita que se deve admitir o seguinte: na unidade da natureza há 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A primeira pessoa não provém de nenhuma, não procede de ninguém. É origem não originada. A segunda provém da primeira, por geração. A terceira procede da primeira e da segunda, por expiração ou processão. Isto de tal modo que a trindade de pessoas não exclui da essência divina a unidade absoluta. As 3 pessoas formam um só Deus. Então a unidade não se perde pelo fato de termos 3 pessoas em Deus. Não exclui a simplicidade, nem a imensidade, nem a eternidade, nem a incomunicabilidade, nem a necessidade e a primazia, senão que inclui a suma fecundidade, essas 3 pessoas incluem as noções de fecundidade, de um que gera o outro, de caridade, de amor que circula, de liberalidade, de doação, de igualdade, onde um dá e recebe, e existe uma igualdade nesse amor, a confraternidade, a conformidade, a inseparabilidade. Tudo isso a sã fé entende que há na Santíssima Trindade. Então ele quer mostrar justamente como as 3 pessoas na Trindade não ferem a única substância. A razão desta verdade é a seguinte: a fé, sendo o princípio do culto de Deus, o fundamento daquela doutrina que é conforme a piedade, manda que de Deus se pense o mais sublime e o mais piamente possível. É um argumento bem anselmiano. Não se pensaria, porém, o mais sublime possível se não se cresse que Deus se pode comunicar. Nem se pensaria o mais piamente possível se se cresse que pode, mas não quer comunicar-se. Então, para ele, pensar no ser mais perfeito é um ser que quer se comunicar, quer se dar. A ideia do dar-se, O amor como a doação. É dom de si. E que, para ser ainda mais perfeito, esse ser não só pode dar-se, mas se dá. Se comunica. E aí, claro, vamos pensar só em Deus, sem nada de criação, antes da criação, como eu gosto de dizer, apesar de ser uma expressão limitada, do ponto de vista metafísico. Então, eu posso dizer que em Deus nós temos o quê? É preciso que em Deus haja essa possibilidade de comunicar, de se dar, de amar, de se entregar. Então é preciso que haja uma pluralidade de pessoas também. Então, ele continua dizendo: para que a gente pense realmente em Deus e possa crer nesse ser que é perfeito, sumamente perfeito, disse que Deus se comunica sumamente, tendo desde toda a eternidade um amado e um co-amado, e por isso Deus é uno e trino. Ou seja, tem que ter o amante, aquele que ama, o amado, e aquele que é amado pelos dois, para que não fique ali naquele fechamento de um amor apenas de 2 pessoas. Esta fé, enquanto manda que de Deus se pense o mais piamente possível, é confirmada por toda a Sagrada Escritura, que se chama a doutrina segundo a piedade, pois confessa que Deus tem um Filho, a quem ama sumamente. Então a Sagrada Escritura confirma isso, dizendo que em Deus há o Pai e há um Filho, e esse Filho, o Verbo eterno, é amado sumamente. E por isso o Pai ama sumamente.
O verbo a ele igual em tudo e que ele gerou desde toda a eternidade, no qual dispôs todas as coisas. E aqui ele está citando o mestre Pedro Lombardo, né? Pelo qual criou e governa todas as coisas, pelo qual foi feito carne, por sua benignidade suprema, remiu o homem com seu preciosíssimo sangue, e remido alimentou-o, pelo qual também no fim do mundo, usando a misericórdia suprema, livrará de toda a miséria, para que, por Cristo, todos os eleitos sejam filhos do Pai soberano, em quem se dará a consumação de toda a piedade de Deus para conosco e vice-versa. Então, ao falar desse verbo, ele acaba prolongando o discurso já para o verbo encarnado e toda a sua missão redentora. E assim, apontando na direção do eschaton, né? Enquanto, porém, a fé manda que de Deus se pense o mais sublime possível, não só a Sagrada Escritura a confirma, mas toda a criatura, conforme o que diz Santo Agostinho. E aí ele vai citar um trecho de Trinitate de Santo Agostinho, né? Mostrando com que reverência ele acolhe o ensinamento de Santo Agostinho. Mais adiante, então, ele vai desenvolver, né, uma série de temas. Por exemplo, no ponto número 5, ele vai falar da unidade da natureza divina na multiformidade das aparições. Né? Na multiformidade das aparições. Para ele, o que são as aparições? Para ficar bem claro que está se falando daquilo que a gente chama de trindade econômica, é o modo como Deus se manifesta na história. Então ele vai definir isso dizendo: aparecer indica um efeito sensível com significação expressa, como, por exemplo, o Espírito Santo apareceu em forma de pomba. Certo? Então, a unidade da natureza divina na multiformidade das aparições. Essa ação trinitária adextra. Então Deus age para fora de si, sempre trinitariamente. Mas a cada pessoa cabe, vamos dizer, uma certa missão, um certo papel na obra ou da criação ou da redenção. Então essa ideia de aparições aqui não tem nada a ver com fantasma, mas são as manifestações sensíveis que o homem pode colher de Deus na história. Né? Por exemplo, a noção de descer. O Espírito Santo desceu. O Espírito Santo desceu sob forma de pomba. Ou o Filho foi enviado, se encarnou, se fez homem. O Espírito Santo foi enviado, desceu sobre a igreja no dia de Pentecostes. Então essas são as aparições. Depois ele vai refletir sobre a unidade da natureza divina na multiplicidade dos apropriados, dessas apropriações. Então existem, a gente vai tratar isso melhor quando falar de Santo Tomás de Aquino, uma noção que são as apropriações. A inteligência humana, a partir daquilo que ela experimenta de Deus na história, ela vai atribuindo, por assim dizer, a algumas pessoas da Trindade alguns efeitos da ação divina na história. Por exemplo, o amor divino. A nossa experiência com o amor divino. Deus é amor, o Pai é amor, o Filho é amor, o Espírito Santo é amor. Mas a gente, por assim dizer, associa a terceira pessoa da Trindade ao Espírito Santo o amor. Até porque Santo Agostinho fala que ele é o elo de amor, ele é o laço de amor entre o Pai e o Filho. E São Paulo, na Carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 5, diz que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então a gente acaba associando o amor ao Espírito Santo. Mas esse amor divino é amor do Pai, é amor do Filho e é também o amor do Espírito Santo. Certo? Então isso é o que se chamam apropriações, né? Por exemplo, a criação. Quem criou? Foi Deus que criou, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas a gente atribui normalmente a criação ao Pai. Por quê? Porque o Pai é a origem não originada, é a origem eterna do Filho, origem eterna do Espírito Santo. Então, se a criação
O fato de a criação significa que tudo provém de Deus, que tudo foi criado por Deus, que Deus é a origem de tudo, né? Então, quem merece esse título, né, por antonomasia, por assim dizer, ser a origem de tudo? O Pai. Porque o Pai é a origem eterna do Filho e a origem eterna do Espírito Santo. Só Ele é a origem dos outros dois. Então a gente acaba atribuindo ser origem de tudo que foi criado ao Pai. Apesar do Filho e o Espírito Santo também serem, né, enquanto Deus, criador de tudo que existem, né? Eles fazem parte da obra criadora, né, do criar. Não foi só o Pai que criou, certo? Então espero que isso fique claro para vocês. Mais adiante, ele vai falar da onipotência divina, né? Vai falar do ser todo-poderoso de Deus. E finalmente, não ainda finalmente, mas penultimamente, ele vai falar da sabedoria de Deus, da predestinação e da presciência de Deus, e vai concluir o seu, né, a primeira parte desse primeiro livro, né, a primeira parte desse seu compêndio de teologia, Breviloquium, falando da vontade e da providência de Deus. É o ponto número 9. Né? Bom, então, é uma leitura muito agradável, bem simples, mas ao mesmo tempo enriquecedora, que pode ajudar a formar a nossa mente teológica. Eu aconselho a todos vocês uma breve leitura do Breviloquium. Deus abençoe a todos vocês, que Nossa Senhora os cubra com as suas bênçãos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.